Olá, hoje eu vou falar da obra do Fausto do Goethe, uma obra importante para a compreensão da modernidade. Na verdade, eu não vou tratar do texto em si, eu vou mostrar uma das leituras possíveis e tentar mostrar algumas das metáforas e algumas ideias que podem surgir quando a gente lê essa obra. Uma das primeiras ideias que o Goethe vai trabalhar que diz respeito à modernidade é a ideia da multidão. Então seria uma corrente que arrasta tudo, inclusive a si própria. Ela é um movimento incessante, inconstante, que nos arrasta. É como se fosse a ideia do turbilhão. Na modernidade, a ideia do turbilhão é muito comum para dizer que o mundo ele gira de uma maneira muito rápida e a gente nem sempre consegue compreender quais são as mudanças que estão acontecendo. E mais do que isso, a gente não consegue se agarrar frente a nada. É como se a gente perdesse noção do que está acontecendo. Essa ideia da multidão, essa ideia do turbilhão, são ideias importantes nesse sentido. A gente fica perdido segundo as mudanças que acontecem na modernidade. O que é algo fácil de ser percebido, o mundo se move rápido demais e a gente nem sempre consegue entender o que são as coisas e a maneira como elas estão acontecendo. Uma outra ideia curiosa e importante na obra é quando ele fala da massa. Ele diz de uma massa humana que domina a própria massa. Isso daí tem muito a ver com o movimento de crítica ao racionalismo cego. E de novo a gente está criticando a razão. E essa pertinência, e essa persistência, e essa importância da crítica da razão é algo que move a modernidade. Muita gente ficou descontente com aquilo que a razão havia prometido e com o que ela havia realizado. Esse movimento em alemão chamado Sturm und Drang diz o quê? Diz que essa ideia da crença absoluta na razão, na verdade, criou a ideia de um racionalismo cego que ao invés de explicar o mundo, tornou ele mais oculto e mais escondido do que ele de fato deveria ser. E aí a gente começa a trabalhar com alguns personagens. O primeiro é óbvio, é o Mefistófeles. O Mefistófeles ele é o espírito que nega. Ele é muito mais do que a simples ideia do demônio. Então o Mefistófeles é um ser que busca o mal para criar o bem. E é preciso que a gente pense o Mefistófeles muito além de simples maniqueísmo. A gente tem mania de reduzir tudo ao maniqueísmo. O Mefistófeles é muito mais do que o bom e o mal, do que o certo e o correto. Na verdade, o Mefistófeles é uma figura que tenta mostrar complexidade do fenômeno que a gente vai chamar de modernidade. E aqui vamos fazer uma pequena ressalva. Modernidade é o termo geral para outros dois movimentos, um movimento chamado de modernismo e um movimento chamado de modernização. O modernismo seria o aspecto cultural e a modernização são as mudanças estruturais da economia. A gente pode pensar a modernidade com o Perry Anderson e definir o modernismo como a expressão cultural dos processos de modernização, que podem aparecer em dois grandes movimentos, o modernismo com a Revolução Francesa e a modernização com a Revolução Industrial. E aí nós chegamos na figura do Fausto, que é a figura que dá o nome à obra. Quem é o Fausto? O Fausto é um professor, é um sábio, é uma pessoa inteligente, que sofre de um mal moderno. Ele é atormentado pela impotência do saber. E é muito legal essa ideia da impotência do saber, porque por mais que ele conheça, por mais que ele estude, ele percebe que algo lhe falta. Algo que não vai ser oferecido e dado pela razão. E aí aparece uma outra crítica a esse racionalismo cego que as pessoas acreditavam. E na verdade, quem é o Fausto? O Fausto é um dos outros protótipos do indivíduo moderno. A gente pode pensar no Ulisses do Adorno, a gente pode pensar na figura do Alexandre vencendo os mitos na história. O Fausto ele é um protótipo do indivíduo moderno. Ele é o protótipo de um burguês, porque ele quer tudo, mas ele não consegue nada. Na verdade, a gente pode dizer uma outra frase, a gente pode dizer que o indivíduo moderno, Fausto, é aquele que quer tudo, mas que não alcança nada. Essa carência moderna que a gente tem, esse vazio que a gente sente de querer ter tudo e não conseguir ter tudo que a gente quer, que é uma das dinâmicas para a própria modernidade funcionar, é muito presente no Fausto. O Fausto é a expressão dessa ideia, dessa figura carente, que quer muito mais do que ele é capaz de ter. Na verdade, há uma ideia no Fausto que ele tem o desejo de entender o mundo na sua plenitude, mas isso é impossível, porque nós, indivíduos modernos, não temos mais as condições para entender o mundo todo, se é que algum dia houve a possibilidade do ser humano entender o mundo como todo. E o engraçado é que ele não pode compreender o mundo na sua plenitude, mas ele diz que ele é capaz, ele diz que ele tem aquilo que é preciso para que ele possa conhecer o mundo. Na verdade, o Fausto ele vai se igualar a uma chama. As chamas são rápidas, luminosas, mas elas desaparecem muito rapidamente. A metáfora da chama é curiosa. O Fausto ele é o espírito que tenta se manifestar como uma chama. Ele tenta se igualar a um espírito que se manifesta, mas ele é negado pelo próprio espírito. Ou seja, somos chamas que negam as próprias chamas. É o que a gente pode chamar e caracterizar como
individualismo moderno. Há uma passagem curiosa da quase morte do Fausto. Na verdade, a quase morte do Fausto era a busca por uma libertação. E depois que ele falha na tentativa de se matar, ele tem um outro olhar sobre o mundo, ele começa a ver o mundo sobre uma outra perspectiva. É como se ele se libertasse de algumas amarras que o prendiam. Ele vai ter um novo olhar para o mundo, ele vai ter um novo olhar para as pessoas, inclusive ele vai ter um novo olhar para a própria vida. É como se algumas barreiras, alguns limites morais que existissem na sua vida fossem simplesmente apagados e fossem simplesmente desligados. O que a gente pode dizer de fato é que a quase morte do Fausto é o seu entorpecimento, que é um sentimento de nós indivíduos modernos. Nós somos entorpecidos por uma série de fatores históricos, sociais, econômicos, e esse entorpecimento permite que a gente sobreviva dentro desse turbilhão chamado modernidade. É como se a gente se confortasse com isso. Entretanto, vem uma ideia central do texto, que é o pacto. Por que alguém como Fausto faria o pacto com Mefistófeles? E melhor, o Fausto desde sempre sabia qual era o preço, e ainda assim ele fez o pacto, ele vendeu sua alma em troca de algo que é inalcançável. Essa venda da sua alma, esse ter o que se quer, essa promessa de uma eternidade em vida é algo que seduz muitas pessoas, inclusive as mais inteligentes, como é o caso do Fausto. E a gente troca séculos na verdade não, a gente troca a eternidade de sofrimento por alguns parcos anos de satisfação. Então o pacto que o Fausto faz com Mefistófeles é um pacto no qual ele sabe qual é o preço, ele está disposto a pagar o preço. O que talvez ele não tenha pensado é o quanto isso vai lhe custar de fato. Ou seja, já que ele é uma figura entorpecida, essa promessa de uma vida com entendimento e plenitude durante alguns anos, para ele parecia mais razoável do que séculos ou eternidade de sofrimentos. E aí tem uma outra coisa curiosa que aparece para fazer essa ponte. O Mefistófeles e o Fausto se encontram com uma feiticeira. E é muito curioso que o homem da ciência se encontre com uma feiticeira. É muito estranho que o homem da ciência se renda a uma feiticeira numa condição de entendimento do mundo. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, a razão não consegue explicar tudo. Está aqui uma feiticeira que pode te apresentar um outro caminho. De novo, a gente tem a ideia da feiticeira que está regendo a vida do homem da ciência. É como se a gente pensasse hoje esse retorno que as pessoas têm a ideais que eram para ser esquecidos, ou que eram teoricamente superados algumas décadas atrás, voltarem com tanta força, como fundamentalismos religiosos e crenças em algumas ideias absurdas do passado. É como se a gente estivesse tentando buscar no passado aquilo que o mundo moderno não consegue nos oferecer, e talvez a feiticeira seja uma dessas figuras. E é essa feiticeira que vai ajudar inclusive na corrupção da Margarida, que é uma outra ideia curiosa, porque a gente vê a corrupção do microcosmo do indivíduo da Margarida, do Fausto, diante de um macrocosmo maior oferecido pelo Mefistófeles e pelas promessas da feiticeira. Além disso, existe na obra o fogo fato, são imagens que aparecem no final da obra. E o que é esse fogo fato? Eu imagino que o fogo fato pode ser visto como uma metáfora em alguns atalhos que a gente vai pegar na vida, em busca de uma vida breve, leviana, típica do indivíduo moderno. A gente vai buscar esse atalho do fogo fato, de uma vida rápida, explosiva, luminosa, mas muito breve. E além disso, a gente vai ter esse fogo fato iluminando a dança das feiticeiras. E essa é uma imagem muito legal, porque as feiticeiras, elas dançam de uma maneira tão violenta e tão confusa, elas são tão frenéticas no mundo que elas criam, que nem o Mefistófeles, que é o seu senhor, consegue se aproximar do que as feiticeiras estão dizendo. Na verdade, as feiticeiras representam essa loucura das instituições que se perdem no meio dessa dança caótica. E o legal é que essa ideia das feiticeiras, essa ideia das trocas, das quinquilharias, existe aqui a feiticeira das quinquilharias, ela é, na verdade, a troca pela isenção da nossa culpa. A gente não se sente culpado pelo que a gente faz. Na medida que a gente abraça a dinâmica do mundo, e a dinâmica do mundo exige algumas coisas, o nosso entorpecimento faz com que os nossos valores morais sejam colocados de lado.
A gente tem um mundo que fica mudo ao apelo dos oprimidos, dos enganados e dos inocentes. Somente aqueles que abraçam o entorpecimento e que abraçam o turbilhão é que são as pessoas que têm direito à vida no mundo moderno. O Fausto, na verdade, faz uma crítica, faz uma leitura do racionalismo cego e desse retorno que a gente tem a ideais que nem de longe conseguem nos oferecer aquilo que a ciência também não pode nos oferecer. Na verdade, o Fausto fala do entorpecimento e da cegueira do indivíduo moderno. Um abraço.